Fala, bro! Tudo bom com você? Aqui é Tio Wilmo do iSim. Esse é o nosso segundo vídeo aqui sobre o Stable Diffusion. No vídeo anterior, se você assistir, você vai ver lá a introdução desse tema. Muito legal. Nós estamos iniciando aqui uma nova fase no canal, tá? Uma fase nível top. E se você quer aprender muito sobre inteligência artificial no campo da geração de artes, da geração de imagens, é agora a sua chance aqui de aprender muita coisa, tá? Nós vamos fazer uma série de vídeos aqui para tratar disso. Então assista a introdução e depois volta para cá e assiste esse vídeo aqui também, que é a instalação do Stable Diffusion, tá? Então, para quem já viu a intro, sabe do que nós estamos falando, nós vamos fazer agora a instalação do aplicativo. Bom, na descrição deste vídeo você vai encontrar aqui o link para essa instalação, tá? Como é que é feita a instalação do Stable Diffusion? Existe uma ferramenta, né, Automatic 11, que chama A1111, que é a ferramenta utilizada para fazer a instalação do Stable Diffusion, tá? E aqui na comunidade aqui da GitHub, né, que tem a galera sempre desenvolvendo alguma coisa, um carinha aqui, o Mozola, deixa eu ver aqui, ó, o Léo Mozola, ele desenvolveu um sistema de instalação mais simplificado do Stable Diffusion, tá? E ele deixou aqui para nós de presente aqui como fazer essa instalação de forma bastante simplificada. Se você nunca instalou o Stable Diffusion no seu computador, essa aqui vai ser a primeira vez que você vai fazer. Você vai vir aqui, ó, na página, no link que eu vou fornecer para vocês aí na descrição, vai descer um pouquinho aqui, você vai encontrar esse parágrafo aqui, ó, Latest Release exe. Então você clica aqui, ele vai te levar para a página onde tem a versão 1.70 do Automatic 1111, ou seja, o A1111, vamos chamar ele assim, para ser um nome mais curto. Então nós vamos instalar o A1111 no nosso computador. O que você vai fazer é baixar o aplicativo, tá? Baixar no seu computador. Então tá aqui, ó, logo abaixo, o aplicativo que você vai baixar. Clica sobre ele, o download deve começar imediatamente e vai baixar aí na sua pasta de downloads, tá? Vou salvar aqui. Em alguns segundos depois, né, o download foi concluído. Não se trata de um arquivo tão grande assim, tá? Ele tem aí apenas 5 megas de tamanho, o arquivo de instalação. E eu recomendo fortemente, já que nós falamos no vídeo introdutório, né, que você utilize um local no seu HD que tenha espaço suficiente para suportar o Stable Diffusion, tá? Que você vai instalar. Ele requer muito espaço, tá? Então eu recomendo você primeiramente criar um diretório que seja fácil de lembrar, né? Eu vou chamar o meu aqui de A1111, tá? Só para ter um nome aqui simplificado. Então o meu diretório de instalação será o A1111, onde eu vou instalar o Stable Diffusion. Só para ficar tudo juntinho aqui, eu vou pegar da pasta de downloads e vou arrastar. Não é obrigatório fazer isso, tá? Mas eu vou arrastar para dentro desse local aqui, só para ficar já aqui no lugarzinho. E aí agora eu vou apertar o executar. Começa a rodar e a primeira coisinha que ele vai fazer aqui é abrir uma interface aqui inicial, perguntando se onde você quer instalar, ou seja, colocar o seu Stable Diffusion. Então eu sugiro fortemente que você selecione o local ideal no seu HD. Eu, por exemplo, o meu HD está separado no Drive C e no Drive D. Só que no Drive C do meu HD ele tem pouco espaço disponível. Então eu vou colocar no Drive D naquela pastinha que eu acabei de criar, tá? Então eu vou lá buscar Drive D. Você dá o endereço, põe A1111, que é o meu caso. Você pode dar o nome que você quiser e ele já vai aparecer aqui, ó, o local da instalação, tá? Como vai se tratar da minha primeira instalação do Stable Diffusion aqui nesse local, você deve clicar aqui, ó, Clean Install, que significa que é a primeira instalação, não tem nada relacionado, ele vai fazer tudo por você, tá? Então aperta o Install e segue a vida aqui. Aí ele começa a fazer uma instalação de coisas aqui, tá? E termina desse jeito aqui no primeiro momento, tá? Bom, agora ele criou aqui um arquivinho aqui, né? Esse pin, que se você quiser, né, você pode clicar com o botão direito nele e você pode adicionar esse pin aqui no iniciar, se você quiser, tá?
esse arquivinho aqui para quando você quiser rodar o programinha. Isso é opção sua, não é necessariamente obrigado. Pinto taskbar, o que ele está sugerindo aqui, ó. Você pode jogar isso e fazer ele ficar na sua taskbar, como por exemplo arrastar ele aqui e colocar aqui, ó, se quiser, tá? Eu vou deixar ele por enquanto onde ele está aí mesmo e vou dar um duplo clique nele. E aí ele vai iniciar uma instalação. Essa telinha colorida que ele abriu aí, nada mais é que o CMD, né, do seu Windows, tá operando ali, tá? Então, você deve acompanhar essa instalação e quando ele pedir alguma informação, você vai confirmar, tá? No caso aqui, ó, ele está perguntando se você quer fazer o download do primeiro modelo, chamado Stable Diffusion 1.5, tá? Como eu falei lá na introdução, você vai poder ter vários modelos instalados dentro do seu Stable Diffusion, mas o primeiro de todos que você deve instalar é esse padrãozinho que já vem na instalação. Então você só confirma e agora, cara, você respira tranquilo, tá? Não mexe em nada, deixa ele rodando aí, porque o que ele está fazendo? Ele está baixando um arquivo que provavelmente tem cerca de 5 GB no seu computador e ele vai ser grandinho, né? E pode demorar aí um bom tempinho aqui para terminar. Então aproveita esse momento, vai lá fazer suas necessidades, toma um copo d'água, faz alguma coisinha aí que ele pode demorar alguns minutos aqui. Bom, pessoal, aí depois de um tempinho aqui, eu acho que foi coisa de 5 minutos, ele concluiu, né, a baixa do modelo aqui, deu 100%, tá? E só para te chamar a atenção aqui, num dos passos anteriores que ele já tinha feito antes mesmo de baixar o modelo, ele instalou o Python, tá? Que é a linguagem de programação. No meu caso, eu já tinha uma versão do Python instalada, então ele reconheceu aqui. Também ele adicionou, além do Python, o Git, né? O GitHub, que normalmente ele também instala, o meu também tinha essa instalação. Se o seu nunca você instalou, ele vai mostrar aqui e fazer a instalação, tá? Mas o que importa é que está caminhando aqui. Agora, depois que ele conclui isso daqui, ele vai abrir essa telinha aqui, ó, para você, tá vendo? Essa telinha Automatic 1111 Web UI. Então, nesse momento, você vai ter que fazer algumas opções aqui. Você tem que clicar em algumas opções. A primeira dela é fazer os updates, ou seja, as atualizações automaticamente. Então você clica aqui e confirma, tá? Também, como eu falei lá no vídeo introdutório, existem muitas extensões no Stable Diffusion e é interessante também se deixar clicado aqui para ele atualizar também automaticamente todas as extensões que você gerar. Aqui ele sugere que você limpe as imagens geradas a cada lançamento que você fizer do Stable Diffusion. Eu não vou clicar essa porque eu quero que ele preserve todas as minhas imagens, eu não quero que ele elimine imagem nenhuma. E lembra que eu falei para você que a recomendação lá na introdução era ter uma placa de vídeo com uma VRAM de 8 GB no mínimo? Então, ele oferece uma opção aqui para poder funcionar com placas com menos de 8 GB, essa opção de clicar aqui em Low VRAM. E eu vou fazer isso porque a placa do meu computador ela é de 6 GB de VRAM, então eu vou deixar o meu clicado aqui também. E esse outro recurso aqui também é para aumentar a velocidade em placas, então você também clica em Enable Xformers. E vamos dar Save, ok? Salvei essas opções que eu fiz aqui e vou Launch Web UI. Ele vai continuar a instalação, tá? E aí você mais uma vez, tá? Vai lá descansar um pouquinho, espera o bicho trabalhar aqui. A primeira vez que você instala o Stable Diffusion, ele leva um tempão assim, tá? Para poder concluir a instalação, mas depois ele vai se tornar bem rápido, tá bom? Então não se preocupem com isso aí, deixa ele trabalhar, ele vai fazer a instalação bonitona aí, vai ficar tudo, tá? Mas você deixa ele funcionando aí, sozinho aí que vai dar certo no final, tá bom? Então deixa rodando, vai fazer outra coisa diferente, depois você volta aqui, beleza? Então, depois de uns 30 minutos processando todo aquele passo de instalação, né? O Stable Diffusion será lançado aqui numa página web automaticamente após concluída a instalação, tá? Então, naquela telinha preta vai aparecendo um monte de coisinhas assim, ó, desde aquela parte que a gente selecionou as coisinhas, ele foi
fazendo mais processos, vários processos. Isso tudo levou cerca de meia hora, tá, para concluir. Isso é normal na primeira vez que você instala o Stable Diffusion. Ele leva todo esse tempo aí para instalar e vai terminar numa tela como essa que você está vendo aqui, ó. Essa é a tela inicial do Stable Diffusion quando ele começa a operar. Nós vamos fazer um testezinho aqui de geração de imagens só para você entender do que nós estamos falando. Aqui no comecinho, nessa areazinha aqui, você vai selecionar o único modelo que está disponível no momento, que é esse aqui, ó, Stable Diffusion 1.5, tá? Ele já coloca durante a instalação para você. Lembra que ele perguntou, né? E eu falei que ia levar um tempinho, foi bem no início da instalação, ele colocou já esse carinha à disposição, tá bom? Vamos colocar um pequeno prompt aqui, né, no Text to Image. Você pode ver que ele tem os menus aqui vários, nós vamos falar sobre tudo isso, tá? Mas vamos começar aqui com um promptzinho e eu vou procurar usar esse prompt diversas vezes aqui no processo dos nossos vídeos, né, da nossa série de vídeos aqui de Stable Diffusion, tá? Então vou escrever uma coisa qualquer aqui. Escrevi aqui, só para testar, né? Um tigre branco vestindo um terno preto ou um paletó preto, tá? Não vou colocar nenhuma negativa ainda aqui, eu vou deixar rolar, vamos ver o que vai acontecer, vamos gerar essa imagem. Usei apenas esse recurso aqui, vamos ver o que sai na nossa primeira geração. Aí ele começa aqui, ó, aparece essa tarjinha. A primeira geração pode ser que ela até demore um pouquinho, depois ele vai estabilizando. Olha lá, Stable Diffusion já operando aqui, subindo o percentual, tá vendo? Vamos ver o que vai sair na nossa primeira geração. Um tigre saiu, tá? Mas o que eu pedi para ele fazer ali com o tigre, necessariamente não. Então, como você pode ver, ó, eu pedi para colocar um tigre branco, né, vestindo um terno preto. Você vê que o tigre branco, ele entendeu, né? Tá lá o tigrão, mas não necessariamente ele respondeu a todas as minhas requisições, tá? Por quê? Bom, primeiro porque eu estou usando um modelo básico de tudo, que é o Stable Diffusion 1.5, é o modelo inicial. Quando a gente evoluir aqui, começar a instalar novos modelos dentro dessa interface aqui, né? E ter modelos que são mais aprimorados para usar esses tipos de prompts diferenciados, aí sim ele vai começar a mostrar imagens com todo o teor que a gente pede, tá? Então, neste caso, pelo menos conseguimos aqui o tigre branco, que significa, então, que está operando muito bem aqui a ferramenta, tá? Bom, o próximo passo que nós vamos fazer é começar a colocar aqui alguns recursos dentro do Stable Diffusion. E à medida que nós estamos evoluindo, colocando novos recursos aqui, você vai ver que o Stable Diffusion tem recursos infinitos. Você já, até pela interface que você já está vendo aqui, que tem muito botão para todo lado, né? Chega até a ser meio assustador no começo, né? Você vê que ele tem vários recursos. Tudo isso aqui você controla plenamente, tá? E além disso que você está vendo aqui, nós vamos colocar um monte de coisas aqui a mais ainda. Isso aqui vai ficar muito rico, vai ficar uma interface superior a qualquer outra que você possa ver em outros aplicativos aí. E lembrando, tá? Isso aqui está operando offline dentro do seu computador. Antes da gente fazer o próximo passo, eu vou só navegar um pouquinho aqui na pastinha do Stable Diffusion para mostrar para vocês. Lembra que eu criei lá no começo uma pastinha chamada A1111? Então, durante o processo de instalação, ele criou uma pasta chamada Stable Diffusion Web UI, tá? Web UI, que é onde tem todos os recursos quando eu abro essa pasta relacionados ao Stable Diffusion. Vou mostrar aqui duas pastinhas importantes para você já ir se familiarizando. Uma delas é a Models. Essa onde tem Models, ele tem N tipo de modelos possíveis de serem guardados aqui, tá? E ainda vão surgir mais conforme a gente for instalando novos recursos aqui. Mas o principal tá aqui uma pastinha, então dentro da pasta Modelos ou Models, uma pasta chamada Stable Diffusion, onde foi salvo aquele modelo Stable Diffusion 1.5 que você vê lá na interface. Tá vendo esse nomezinho aqui, ó, no final CKPT? Então, esse modelinho é o modelinho que aparece lá na interface, ó,
o mesmo nome aqui, tá vendo aqui? SD15, ou na realidade é Stable Diffusion 1.5, o nome desse modelinho, tá? Então, essa é a pasta onde vão ser salvos todos os modelos que a gente quiser usar no Stable Diffusion, tá? Isso é a primeira coisa que eu quero mostrar para vocês. Agora, se eu voltar um pouquinho aqui, tem uma outra pastinha que é importante você conhecer também, que ela chama-se Output. Opa, deixa eu abrir lá de novo. Chama-se Outputs. Nessa pastinha vão começar a surgir vão ser salvos, tá? Todas as gerações de imagens que você vai criando. Por exemplo, aquele tigrão lá, ó, acabei de abrir aqui então Outputs, ele está colocando aqui, ó, TXT2 IMG significa Text to Image, ou seja, é um texto para a geração de imagem. Eu coloquei um texto lá escrito tigre branco, blá blá blá. E aí ele coloca nessa opção, numa subpasta chamada Text to Image. E ele põe a data onde foi gerada a imagem e tá aqui, ó. A imagem já tem um nome, um código, um DNA dela aqui. É a minha primeira imagem criando aqui após a instalação do Stable Diffusion, é aquele tigrinho branco lá, bacaninha, que a gente gerou para começar aqui, né? Se você olhar abaixo da imagem aqui, ele tem as características que foram utilizadas na geração da imagem. Primeiro ele fala aqui, ó, a descrição do que é, ó, tigre branco. Aqui eu tinha colocado que ele estaria vestido num terno preto, mas não conseguiu capturar, mas a mensagem está escrita ali. Eu usei 20 passos para poder, 20 steps, né, sampling steps para gerar a imagem. A gente costuma dizer que quanto maior o número de steps, mais ele tenta reconhecer o que você colocou no prompt. A gente poderia até fazer um teste com um pouco mais de steps, gerar uma segunda imagem. Eu vou colocar aqui, ó, vamos tentar com 40, deixa eu ver se ele muda um pouco o perfil. Mesmo assim, sem mudar nada aqui, ainda estou usando esse padrão aí, né? Vou gerar uma outra imagem, vamos ver o que vai acontecer aqui. Uma segunda imagem que eu estou gerando. Lembrando que quanto mais passos, mais ele tenta gerar a imagem que você pediu. Não significa necessariamente que vai ter sucesso, tá? Porque tudo depende do modelo que você está utilizando ali. E aí está o tigrão saindo ali, ainda como se fosse um tigre normal, mas é uma segunda imagem. Tá concluindo, você vê que ele vai formando a imagem, né? Ó, está aí o tigre, não tem ainda detalhes conforme eu pedi. Então é o seguinte, no próximo vídeo nós vamos começar então a baixar, tá, modelos com características mais específicas, né, para que a gente possa dar aqui uma aprimorada na geração das nossas imagens, tá bom? Então um grande abraço e até a próxima, valeu!